Olá, boa noite. Boa noite, o Canção Nova Notícias começa agora com os seguintes destaques. Sexta-feira de muitas atividades na Jornada Mundial da Juventude. Papa Francisco se reúne com jovens para a Via Sacra. Envolvidos nas atividades tiveram a oportunidade de se reconciliar com Deus pelo sacramento da confissão. Sustentabilidade na JMJ. Ações espalhadas em vários pontos da capital portuguesa ajudam os jovens a compreenderem a importância do cuidado com a casa comum. Há 9 anos, Igreja celebra Dia de Oração pelos cristãos perseguidos. Agosto voltado para as vocações. Ao longo do mês, nossa equipe vai mostrar testemunhos de pessoas que encontraram seu caminho para uma vida feliz. Presidente Lula viaja ao Amazonas e retoma o programa Luz para Todos. E a fé que transforma vidas e histórias, mesmo nos lugares violentos e marginalizados. Sexta-feira, 4 de agosto de 2023. O Canção Nova Notícias já começou. A serviço da vida e da esperança. Iniciamos esta edição do Canção Nova Notícias com reportagens de Portugal, porque lá está acontecendo o maior evento mundial voltado para os jovens. Nesta sexta-feira, como é tradição nas Jornadas Mundiais da Juventude, aconteceu em Lisboa a Via Sacra no Parque Eduardo VII, conhecido nesses dias como Colina do Encontro. Depois de celebrar a espera, o apressar-se e a alegria, hoje foi dia de viver a fé. No quarto dia da Jornada Mundial da Juventude, os jovens, cerca de 800 mil, de acordo com as autoridades locais, meditaram, junto com o Santo Padre, as estações da Via Sacra. Depois de percorrer em meio à juventude, que fez muita festa para ele, o Papa Francisco fez um breve discurso no qual afirmou que Jesus quer a nossa companhia, portanto, não podemos nos fechar. Espontaneamente perguntou: existem coisas na vida que vos fazem chorar? E com uma resposta consolou a juventude. Ali, no que faz você chorar, está Jesus, que te acompanha na obscuridade. Jesus quer acalmar nossa solidão e nossos medos com sua consolação. E o Santo Padre continuou: na vida acontece o risco de amar, e nisso ele nos acompanha sempre. Introduzindo a Via Sacra, considerou que Cristo toma sua cruz para que nossa alma volte a sorrir. E em cada estação, representantes de 20 países, inclusive do Brasil, compartilharam temas pertinentes à juventude, como saúde mental, solidão, guerra, digitalização, preocupação com o futuro e desemprego. Além disso, um verdadeiro espetáculo permeou a Via Sacra. Um elenco formado por artistas de 21 países explorou todo o palco da Colina do Encontro com coreografias que mesclaram emoção, movimento, agilidade e esperança. Enriqueceu a meditação da Paixão e Morte de Jesus a orquestra da Jornada Mundial da Juventude 2023 e o projeto Mãos que Cantam, coro composto por 6 pessoas surdas. E hoje pela manhã, o Papa Francisco foi ao Parque do Perdão, em Lisboa, para atender confissões. Abbiamo bisogno di misericordia, della consolazione che viene dal Signore. O Papa, que fala constantemente sobre a misericórdia divina, foi sinal dela ao se dirigir ao Parque do Perdão, onde atendeu em confissão alguns jovens. A verdade é que já levo alguma noite sem dormir, porque a verdade é que é um privilégio estar tão perto do Papa e poder confessar com ele, não? Mas foi tudo um presente, foi um avanço. Ao todo, 150 confessionários foram preparados para que a juventude, durante a jornada, recebesse o sacramento da reconciliação. El presente de Dios hacia mi vida a través del sacramento fue muy importante, a través del Santo Padre.
Cerca de 2.000 padres de dezenas nacionalidades atendem em confissão, neste espaço, os peregrinos de diferentes idiomas. Falando em perdão, o governo português aprovou a proposta de lei que concede o perdão de penas e anistia de infrações praticadas por jovens entre 16 e 30 anos de idade. Decisões tomadas no âmbito da Jornada Mundial da Juventude. A proposta estabelece o perdão de 1 ano a todas as penas de prisão de até 8 anos. Contudo, nem todos os crimes recebem anistia, como homicídio e violência doméstica, entre outros. Dia penitencial e de oração da Via Sacra na JMJ, quando recorda-se, assim como às sextas-feiras, o amor misericordioso de Deus, que enviou seu Filho único para morrer numa cruz e apontar que sempre é possível recomeçar. Logo depois da confissão, o Papa Francisco se dirigiu a um dos bairros mais pobres da capital portuguesa, onde participou de um encontro com representantes de alguns centros de assistência socio-caritativa. Ele afirmou que são necessárias ações concretas para ajudar quem mais precisa. A declaração foi durante a visita ao Centro Paroquial da Serafina, no Patriarcado de Lisboa. O Papa ouviu o testemunho de responsáveis do Centro Social e Paroquial de São Vicente de Paulo, da Associação Acreditar e da Ajuda de Berço. Em seu discurso, Francisco propôs 3 ações: fazer o bem juntos, agir concretamente e estar mais próximo dos mais necessitados. Estão gerando vida e graça por isso. O Papa recordou as palavras de João 23, que considerava que a igreja não é um museu de arqueologia. Explicou que a igreja é como uma fonte da aldeia, que dá água a cada geração. Iniciou lendo o discurso preparado, mas acabou deixando de lado ao afirmar que tinha dificuldades com os óculos e seguiu com palavras espontâneas. Ustedes, com esta conduta de ustedes, com o compromisso de ustedes, com o ensuciarse las manos de ustedes, por tocar la realidad y la miseria de los demás, están generando inspiración, están generando vida. No final, cumprimentou as crianças. Ele seguiu para a igreja e cumprimentou um grupo que o esperava. Momentos bem marcantes. E o nosso olhar está voltado para Portugal, sobre os jovens e o encontro deles com o Papa na JMJ e suas histórias. Isso acontece porque sócios e benfeitores contribuem com esta obra, assumindo seu papel de evangelizadores. Estamos com 12% na nossa meta da campanha do projeto Dai-me Almas nesse início de agosto. Acesse clube.cançãonova.com e escolha a melhor forma de fazer a sua doação. Desde já, muito obrigada. Ação pela sustentabilidade combina com a Jornada Mundial da Juventude. Pensando em estreitar esta relação, a organização do evento criou diversas ações a fim de que este grande encontro dos jovens seja marcado pela sustentabilidade. A sustentabilidade proposta em 3 eixos principais: economia, social e ambiental. Entidades e organizações, juntamente com o comitê organizador local, publicaram um texto fundamental onde se comprometeram a fazer da sustentabilidade um objetivo central da organização da Jornada de Lisboa. Um manual de boas práticas foi criado. Nele, a juventude tem informação para contribuir para uma JMJ sustentável. Sobre a proteção do meio ambiente, o manual apresenta ações ambientais como plantações de árvores, reciclagem e o uso responsável dos recursos. Há também um conjunto de boas práticas e iniciativas para potencializar os impactos positivos e gerir adequadamente os negativos. Garantir a acessibilidade a todos é um dos pontos abordados, além de iniciativas inclusivas no evento. Na aplicação, há conteúdos úteis e práticas de sustentabilidade. Na área da saúde, segurança e bem-estar, entre as ações realizadas, há uma rede de pontos para a distribuição de água potável, entre outros assuntos.
A Fundação Jornada Mundial da Juventude Lisboa 2023, com uma parceria, lançaram um desafio mundial para a plantação de árvores. O objetivo é alertar para a importância da biodiversidade e para as alterações climáticas. Quase 18 mil árvores foram plantadas e dedicadas à JMJ Lisboa 2023. A jornada tem por pilares as encíclicas do Papa Francisco, Laudato Si e Fratelli Tutti, e a exortação apostólica Christus Vivit, que convocam a todos para o cuidado com a nossa casa comum. Devemos reconhecer a urgência dramática de hacernos caso da casa comum. Como alguns de vocês sublinharam, devemos reconhecer a urgência dramática de cuidar da casa comum. No entanto, isso não pode ser feito sem uma conversão do coração e uma mudança da visão antropológica subjacente à economia e à política. Há o desejo que a JMJ Lisboa 2023 seja uma referência no compromisso com a sustentabilidade e que deixe um legado positivo, duradouro no território, na comunidade em geral, nos parceiros, voluntários e peregrinos. Pois é, não é, gente? Um mundo sustentável é possível. Olha, por aqui o tempo seco e quente continua em quase todo o país, mas teremos previsão de chuva fraca e isolada em algumas partes. Vamos acompanhar. Uma frente fria que passa pelo oceano, próxima do litoral paulista, deixa o tempo instável no leste de São Paulo, como na Baixada Santista e Litoral Sul. Nos demais estados, sol e tempo seco, máximas que atingem os 30 graus em Belo Horizonte, Rio de Janeiro e Vitória e 27 na capital paulista. Já que estamos falando de chuva, ela deve cair também sobre a região litorânea do Rio Grande do Norte, se estendendo até a Bahia. Por toda essa área em azul do norte e no outro extremo do mapa, em áreas dos 3 estados do sul. No centro do Brasil, nada muda. O bloqueio atmosférico segue atuando e há o alerta para baixa umidade do ar. E se você vem para Canção Nova, em Cachoeira Paulista, no Vale do Paraíba, vai sentir calor, porque as temperaturas variam entre os 13 e 28 graus. Em Aparecida, terra da padroeira do Brasil, o dia começa com 12 e chega também aos 28 graus. Calor e tempo seco, a dica é manter a hidratação para evitar os problemas de saúde. Reinaldo? A igreja celebra no domingo o Dia Internacional de Oração pelos Cristãos Perseguidos. Nós vamos fazer então uma conexão com o Sidney Fernandes, que tem mais informações. Ô Sidney, boa noite. A iniciativa ocorre desde 2015, diante do crescimento de ameaças a cristãos em todo o mundo. Boa noite, Reinaldo, bem-vindo de volta e boa noite a todos que agora nos acompanham. O Dia de Oração pelos Cristãos Perseguidos é promovido pela Fundação Pontifícia Ajuda a Igreja que Sofre. O relatório mais recente da ACN indica que violações à liberdade religiosa contra aqueles que professam a fé em Jesus Cristo aumentou nos últimos 2 anos. Eu ouvi o som de bombas. O meu filho no chão. Levei ele para o hospital, mas ele morreu. O depoimento de Lina, que vive em Damasco, capital síria, é apenas um entre milhares. Em 75% dos 24 países analisados pela ACN, onde os casos de perseguição aos cristãos são mais intensos, a situação piorou entre os anos de 2021 e 2022. O relatório mostrou que países da África, do Oriente Médio e da Ásia são os que mais preocupam. O Dia de Oração pelos Cristãos Perseguidos surgiu em 2015. A data faz referência à noite do dia 6 de agosto de 2014, quando cerca de 100 mil cristãos foram expulsos de suas casas no Iraque. Quando a gente vê situações como essa, o que mais nos pedem é: não se esqueçam de nós, rezem por nós, porque eles também sabem que a ajuda concreta que nós podemos dar é uma gota diante de um oceano de necessidades. O cartaz deste ano para o Dia de Oração pelos Cristãos Perseguidos mostra uma imagem de Nossa Senhora que foi quebrada e baleada por terroristas em uma igreja destruída no Iraque. Em muitos países, a perseguição aos fiéis é diária. Na sua certidão de nascimento já vem um carimbo
não muçulmano. Com isso, a sua vida inteira você vai ser discriminado. Inclusive na pandemia agora, se você estivesse numa fila para receber uma cesta básica, você seria convidado a sair da fila, porque aquelas cestas básicas não são para os cristãos. Dos mais de 5 mil projetos presentes em 130 nações, a Fundação Pontifícia Ajuda a Igreja que Sofre procura levar apoio e esperança aos perseguidos, para que casos como o da Lina não se repitam. Eu só fico rezando para que Deus proteja o meu outro filho. Os cristãos nesses lugares são mártires vivos. Eu costumo dizer que são pessoas que estão vivendo dentro de um martírio e ainda assim não abrem mão da palavra de Deus, não abrem mão de nosso Senhor Jesus Cristo. E agora vamos falar de economia. Termina amanhã o prazo para o trabalhador sacar o benefício considerado esquecido do PIS/PASEP. A repórter Aline Mércio reuniu as principais informações sobre esse benefício e explica para a gente. O valor do PIS/PASEP pago neste momento é para trabalhadores que tiveram carteira assinada na iniciativa privada ou foram servidores públicos entre os anos de 1971 e 1988 e não sacaram o benefício. O trabalhador pode verificar se tem direito ao benefício por meio do aplicativo FGTS. Na página inicial é possível ver o saldo disponível e solicitar o saque. Caso o beneficiário não saque esse dinheiro até amanhã, o valor será encaminhado ao Tesouro Nacional e poderá ser solicitado no prazo de até 5 anos. Esse prazo, que vai terminar amanhã, ele também serve para as pessoas que perderam em outros anos, sendo que tem que ser nos últimos 5 anos, tá bom? Isso é feito através de um recurso que pode ser protocolado através de 3 formas. A primeira forma que a gente tem é pela internet. Vou dar um exemplo aqui. Se for para São Paulo, tem que vir sp@economia.gov.br. E isso variando de estado para estado, tá bom? Depois disso, pode ser feito através do telefone 158. Esse atendimento é feito de forma eletrônica, mas também é possível protocolar assim. E o atendimento é das 7 às 19. Aquela forma presencial, que é a forma mais utilizada, né, pelos trabalhadores, e ela pode ser feita em qualquer posto do Ministério do Trabalho. Caso a pessoa tenha falecido, a família também pode requisitar. Segundo a Caixa Econômica Federal, mais de 20 milhões de reais ainda estão disponíveis. De São Paulo, Aline Mércio, para o Canção Nova Notícias. Estudos realizados no Brasil e em diversos países apontam uma diminuição no consumo de bebidas alcoólicas pelos jovens. Sobre este assunto, chamamos Francisco Coelho, em Brasília, que tem mais informações. Boa noite, Francisco. Boa noite, Yara. Boa noite a toda a nossa equipe e aqueles que nos acompanham de tantos lugares. Olha, ainda não é possível definir o principal fator da mudança de hábito, mas o maior esclarecimento sobre os perigos do álcool pode explicar o desinteresse por bebidas. Ana Beatriz tem 19 anos e pouco interesse por bebidas alcoólicas. Eu não tenho costume de beber, assim, desde que a educação mesmo que os meus pais me passaram, eu não tenho esse costume, nem na família também. Mas esporadicamente, às vezes em família, alguma coisa assim, mas nada além de, tipo assim, de festas, essas coisas. Um levantamento feito em 2021 mostra redução de 20% para 19,3% na taxa de jovens entre 18 e 24 anos que consomem álcool de forma abusiva. Já na pesquisa divulgada em julho pelo Centro de Informações sobre Saúde e Álcool, 46% afirmam não beber nunca. 20% consomem a bebida uma vez por mês. Isso deve estar acontecendo principalmente por conta do maior acesso à informação dos efeitos deletérios ao álcool, maior acesso à conversa, familiar. Para a psicóloga, atualmente os jovens refletem um pouco mais sobre as consequências de suas ações. Eles hoje em dia costumam pensar um pouco mais a respeito dos seus comportamentos, eles são mais conscientes relacionados às suas necessidades emocionais, eles tendem a buscar se entender melhor. Muitas pessoas dizem que uma taça de vinho por dia faz bem à saúde,
mas a afirmação não é aceita pela Organização Mundial da Saúde. Em janeiro deste ano, a OMS declarou: não existe consumo de álcool seguro à saúde. O consumo excessivo de bebidas alcoólicas está associado ao diagnóstico de diversas doenças, como cirrose e câncer. Uma vez que a pessoa consome o álcool, esse álcool ele vai ser ingerido, no estômago ele vai ser levado ao intestino delgado, onde ele vai ser absorvido. Uma vez absorvido, esse álcool vai para o fígado, que é o órgão mais lesado com o consumo de álcool. Esse fígado ele vai ter que metabolizar esse álcool, e as células do fígado, elas são inflamadas por esse álcool, porque o álcool é extremamente tóxico ao fígado. O governo retomou hoje o programa Luz para Todos. A ideia é beneficiar ao menos 500 mil famílias até 2026. O programa foi lançado em 2003, durante o primeiro mandato de Lula. Na época, mais de 3 milhões de famílias foram atendidas. Nesta nova fase, o projeto deverá levar energia elétrica para a população rural, especialmente as áreas remotas da Amazônia Legal, para erradicar a dificuldade energética e promover o desenvolvimento social e econômico nessas regiões. 7 profissões podem estar entre as que mais causam infelicidade aos trabalhadores. É o que mostra um estudo elaborado pela Universidade de Harvard. A de entregador aparece em primeiro lugar. A pesquisa analisou mais de 700 profissões e apontou fatores que influenciam na alegria ou no descontentamento do trabalho. O estudo começou na década de 80 com o objetivo de determinar os fatores de satisfação do trabalho. Mas o que poderia influenciar a felicidade no ambiente laboral? O reconhecimento do trabalho que é feito já ajuda bastante. Compromisso da empresa com o trabalhador. Que o reconhecimento, dos funcionários, eu acho que é algo primordial. A pesquisa americana revela que empregos solitários fazem com que as horas trabalhadas pareçam mais longas. Além disso, o estudo demonstrou que a falta de interação social também afeta a saúde, situação que costuma piorar em trabalhos noturnos. A psicóloga explica que atividades profissionais podem gerar felicidade, mas também o adoecimento físico. Síndrome de Burnout, aonde é decorrente desse quadro de insatisfação e também de uma potencialização dos superiores em cima desse sujeito que está trabalhando. De acordo com o estudo de Harvard, entregadores, motoristas de caminhão, seguranças, profissionais em atividade remota, atendimento ao público ou no comércio varejista têm insatisfação do trabalho. Se a solidão adoece, o convívio com outros profissionais também pode ser um desafio. O assédio moral é aquela condição, onde o empregador, na sua condição de superioridade, ele impõe ao trabalhador exigências acima das suas forças, impondo a ele uma situação de inferioridade, ali colocando pressão, metas abusivas, impondo uma exigência acima da média. A afinidade com a função desempenhada no trabalho favorece o desempenho profissional. Eu fico por aqui, desejo a você um ótimo fim de semana. Yara, Reinaldo. Boa noite, Francisco. Um bom final de semana para você também. Olha, a igreja celebra hoje São João Maria Vianney, padroeiro dos sacerdotes. Neste dia do padre, foi celebrada a missa solene com todo o clero da Arquidiocese de Olinda e Recife. Sexta-feira especial que marcou a despedida oficial de Dom Fernando Saburedo. A missa solene em ação de graças pelo Dia do Padre aconteceu às 10 horas da manhã. Já é tradição aqui na Arquidiocese de Olinda e Recife que todo o clero se reúna no Dia do Padre para uma missa em ação de graças aqui na Catedral de Olinda. Mas o dia se tornou ainda mais especial. Foi a despedida oficial de Dom Fernando Saburedo. Estiveram presentes o bispo auxiliar Dom Lima Macedo, vigários gerais e episcopais, cerca de 200 sacerdotes, diáconos, religiosos e religiosas e
todo o povo de Deus. Ao final da missa, representantes dos leigos, padres e religiosos prestaram sua homenagem. Padre Luciano Brito, vigário-geral, leu a mensagem de despedida oficial de Saburido, momento que emocionou a todos. Hoje Dom Fernando se despede, numa missa carregada de emoção, mas também de muita gratidão. Dom Fernando se emocionou em vários momentos da celebração. Em sua mensagem oficial de despedida, agradeceu a todos que o apoiaram nesses 14 anos à frente da Igreja de Olinda e Recife e desejou um tempo frutuoso para o novo pastor, Dom Paulo Jackson. Que Deus continue abençoando a nossa arquidiocese, agora com o novo pastor, para que continue sendo essa igreja viva, preocupada com os pobres, uma igreja que procura viver um profetismo muito belo, né, e que é uma tradição que deve ser mantida naturalmente, né, porque isso é o bem espiritual que nós podemos transmitir para os nossos irmãos e irmãs. Em agosto, a igreja reza por uma vocação específica a cada semana. Durante este mês, vamos conhecer histórias de quem encontrou o seu caminho. Neste primeiro domingo, recordamos os ministros ordenados. Pois é, por este motivo nós vamos começar com a vocação sacerdotal, aquela que representa Cristo dentro da comunidade, sendo seu exemplo e semelhança. Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Senhor, tu sabes tudo. Sabe que eu sou apenas uma criança, sabe que eu não tenho capacidade para fazer grandes coisas, sabe dos meus limites, dos meus pecados, mas sabe que apesar disso tudo há um desejo de te amar. O sacerdócio é um dos sinais do amor e da fidelidade de Deus, que escolhe homens para estar a serviço do povo. Um chamado que Felipe atendeu ainda na infância. Segundo meus pais, quando eles me perguntaram pela primeira vez, aos 2 para os 3 anos de idade, o que eu queria ser, eu já respondi padre. Eu brincava de celebrar missa, comprava TNT, fazia paramentos de TNT, vestia, quando menor, as camisas da minha avó, que eram maiores, para fazer de túnica, papel higiênico de estola. Com o desejo de discernir a vontade de Deus, aos 22 anos, Felipe ingressou no seminário da Arquidiocese de Belo Horizonte. Apesar das lutas, dos desafios e dos próprios limites que eu fui tomando consciência em mim mesmo, só tu tens palavras de vida eterna. Quero continuar dizendo um sim, na consciência de que o sim não era por mérito, mas por pura misericórdia da parte de Deus para me salvar. Durante a formação para o ministério sacerdotal, enfrentou desafios. Um deles foi a pandemia da Covid-19, no ano da ordenação. Obstáculos que foram superados pelo desejo de consolidar a vocação e se tornar uma oferta fecunda. No dia 21 de novembro de 2020, aos 26 anos, diácono Felipe foi ordenado sacerdote. E foi tudo aquilo conforme Deus havia plantado ao longo dos meus 26 anos no meu coração. A minha ordenação foi um momento muito marcante para mim. Lembro que chorei muito, porque de fato eu vi ali um grande apelo de amor da parte de Deus e eu tão pequeno sendo abraçado com tamanha misericórdia. Constitui este vosso servo Felipe na dignidade de presbítero. O sacerdócio nada mais é do que ser braços de Cristo na terra. Quem pode, em sã consciência, fazer um pequeno pedaço de pão virar o corpo do Cristo? Nós somos um mistério para nós mesmos, porque não é pela gente, é pela graça do Cristo. Quero ofertar minha vida, gastar os meus dias, minha juventude. Voltamos com notícias da Jornada Mundial da Juventude, que mudou a atmosfera na capital portuguesa. Com certeza. E o carisma de Dom Bosco está presente neste grande evento. Hoje foi dia do recém-nomeado cardeal Padre Ángel Artime falar de sua experiência nestes dias de encontro festivo que reúne uma multidão de jovens. Nesta sexta-feira, dia 4 de agosto, o cronograma de atividades dos salesianos, que acontece simultaneamente às atividades da Jornada Mundial da Juventude, deu sequência na sede dos salesianos em Lisboa. Desta vez,
Padre Ángel Fernandes, reitor-mor dos Salesianos, Irmã Chiara Cazzuola, superiora-geral das Filhas de Maria Auxiliadora e os delegados da Pastoral Juvenil receberam os jornalistas para uma coletiva de imprensa. Dentre os assuntos abordados, os delegados ressaltaram a participação ativa dos salesianos nas atividades da JMJ. Acredito que a nossa juventude do movimento juvenil salesiano é uma juventude sem drama. O que significa? Enfrentam fila, perdem ônibus, passam calor, mas não reclamam. Isso quer dizer que quando os jovens estão motivados, fazem milagres. Irmã Chiara Cazzuola, superiora-geral das Filhas de Maria Auxiliadora, participa pela primeira vez de uma Jornada Mundial da Juventude e relata a sua experiência. É stata un'esperienza molto forte. Vivi uma experiência muito forte, principalmente a qual vivemos aqui. A forma como os jovens enfrentaram as atividades propostas, a alternância de oração e música, e um dos momentos que mais me marcou foi um silêncio total em uma adoração. Vi que os jovens se ajoelharam de maneira espontânea. Ninguém falou nada, ninguém pediu nada. Isso é a espiritualidade que buscamos passar e viver juntos. Agora rezo para que os frutos destes jovens continuem ao retornarem às suas comunidades locais. Padre Ángel Fernandes, recém-nomeado como cardeal pelo Papa Francisco, comentou também sua experiência pessoal nesses dias de JMJ. Um momento realmente hermoso, extraordinário. Um momento extraordinário, realmente lindo, este que a Jornada Mundial da Juventude nos fez viver aqui em Lisboa. Agora, em relação à nossa juventude salesiana, eu estou enamorado de Deus. Jovens com vontade de viver, uma fé entusiasta, simpáticos, com uma capacidade de ir da dança ao canto, ao silêncio de uma adoração impressionante. Meu sonho é que a gente continue amadurecendo e podendo passar não só às casas onde estamos, mas também a cada um destes jovens, onde eles estarão daqui a 3, 5 ou 7 anos. A agenda salesiana encerra na segunda-feira, dia 7, quando o padre Ángel Fernandes e os jovens salesianos realizarão uma peregrinação até Fátima. Em Lisboa, a mãe do venerável Guido Schaeffer, Maria Nazaré França Schaeffer, que participa da JMJ, falou à nossa equipe sobre a exposição na capital portuguesa dedicada ao Guido. Como não lembrar do exemplo do venerável Guido Schaeffer, médico, surfista e seminarista? Ao meu lado está a mãe do Guido, Maria Nazaré França Schaeffer. O Guido é lembrado aqui na JMJ de maneira especial porque está havendo uma exposição sobre a vida dele. Sim, essa exposição é no Centro Champalimau, uma exposição que foi concebida com mural em formato de onda, uma vez que o Guido era surfista, seu esporte preferido, né? E nessa onda cheia de fotos conta a linha do tempo da vida do Guido, né? Toda a história dele, desde pequenino até a juventude, até o chamado ao sacerdócio, está tudo ali, e até o pós-mortem dele também, os livros publicados. E o Guido, ele tinha um carinho muito especial com a Canção Nova. Sim, de certo. Desde bem jovem, ele participou de retiros, né, na Canção Nova. Ele esteve por alguns meses morando em Queluz, frequentou o ambulatório Padre Pio e tinha um carinho muito grande por Monsenhor Jonas Abib, que o aconselhava e que um dia disse a ele: Guido, volte para o Rio de Janeiro, lá é seu lugar. E seu nome vai ultrapassar em muitas fronteiras do Rio de Janeiro. Quando ele chegou em casa, me contou isso. Falei, foi uma profecia de Monsenhor Jonas, né? Que hoje a gente vê o nome do Guido pelo mundo afora. Procurem através da oração, dos sacramentos, da meditação da palavra de Deus, porque encontrando Deus a gente encontra o tesouro, a pérola preciosa e se torna uma pessoa feliz. Como o Guido, meu filho, foi um homem muito feliz. Olha, os jovens viveram hoje seu último dia de catequeses no contexto da JMJ. Na região de Setúbal, a Igreja de Nossa Senhora das Rosas acolheu delegações de Brasil, Moçambique e Angola. Jovialidade também na vida consagrada. E o bispo não ficou de fora da animação.
todos temos uma experiência bonita de Deus que precisa ser escutada, compartilhada. Isso edifica e faz a outra pessoa também crescer. Justamente na primeira sexta-feira do mês, dia dedicado ao Sagrado Coração de Jesus, o tema foi a misericórdia. Uma manhã de partilha, adoração, santa missa e de reconhecer a ligação histórica e de fé entre os países lusófonos. Os Cristos Reis que temos aqui em Almada, em Angola e no Rio de Janeiro, rege a história, aqueles de braços abertos formam de facto este triângulo. Então a língua é só o fator para unir e vivermos ainda melhor a nossa fé. Dos peregrinos de língua portuguesa que chegaram a Portugal nesses dias, o Brasil tem o maior número de inscritos, ou seja, mais de 5.000 jovens, seguidos de Angola e Cabo Verde. Segundo a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, mesmo não inscritos, o número de brasileiros deve passar os 10.000, provenientes de diferentes expressões eclesiais. Nós buscamos trazer jovens para dar mesmo essa representação de Brasil, de grandiosidade do nosso país. A tradicional troca de prendas das Jornadas Mundiais da Juventude também passou por Moçambique, República Tcheca, Reino Unido. Memórias registradas na agenda que o jovem leva a todo lado. A palavra de ordem neste momento é o amor entre todos nós. Então, é isso que está a ser para mim a Jornada Mundial da Juventude, um lugar de encontro com o outro, um lugar de muita harmonia, paz. Olha, a igreja sempre foi lugar de restauração e vida. E o desejo de Deus é algo que vai além da vontade do homem. E mesmo ao nascer em locais violentos e marginalizados, como a favela da Maré, no Rio de Janeiro, nada e ninguém impedem os desígnios divinos. Tema da crônica de Wallace Andrade. Ouvido que escuta Deus, aprende o som do coração. Olho focado em coisas do alto, enxerga rotas que vão muito além. Eu posso ser além daquilo que me rotula. Eu posso muito mais, eu posso alcançar voos maiores, eu posso ter aquilo que eu sonho. Na partitura da vida, dá para trocar o mal pelo bem. No violino, o arco aponta para o céu e o fardo fica leve e suave. Se não fosse a orquestra, que salvou com certeza muitas pessoas, ajudou muitas pessoas, talvez muitos de nós não estivéssemos aqui agora. Na batuta de quem aceitou a inspiração, uma certeza. Na Orquestra Maré do Amanhã, o futuro é o agora, de 3.500 crianças. Eu creio numa bênção do representante de Jesus na Terra. Eu creio essa bênção vai fazer diferença na vida desses meninos e através deles no Complexo da Maré. E não duvide, Sinfonia de Anjos dá para ouvir e ver de longe, das vielas da Maré às avenidas de Lisboa. Reveja as reportagens no portal noticias.cançãonova.com. Assista daqui a pouco, às 8 horas, a missa presidida por Padre William Guimarães, que abre o acampamento Provocação. Ótima noite e excelente fim de semana. Boa noite, aproveite o fim de semana com alegria, responsabilidade, esperança, fé e paz para você.